Olá, oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de português e hoje nós vamos falar sobre vozes verbais. Essa página que você está vendo aí é a página 18 do seu livro de atividades, então se você quiser acompanhar, só abrir lá, tá bom? Hoje nós vamos ver sobre vozes verbais. Nós vamos ver a voz ativa e a voz passiva. A voz ativa, ela é quando o sujeito, ele pratica a ação naquela frase, ele está praticando a ação ali. Por isso a voz ativa, a ação está sendo feita. Ó, o menino leu o livro. O menino ali está praticando a ação de ler o livro nessa frase, ok? Então ele é o sujeito agente, é aquele que está praticando a ação. Na voz passiva já vai ser um pouco diferente, a gente vai analisar o sujeito que sofreu a ação. Geralmente a ação já aconteceu. Olha o exemplo: o livro foi lido pelo menino. Então nós temos ali um sujeito paciente, que é o quê? O livro. O livro foi lido pelo menino, aconteceu uma ação e o livro foi o alvo dessa ação. Por isso nós dizemos que é uma voz passiva, porque ele está sofrendo a ação ali daquele verbo. A voz passiva, ela pode ser analítica ou ela pode ser sintética. Como que ela vai ser analítica? Vejamos aqui. Nós vamos encontrar na estrutura de uma voz passiva analítica o verbo auxiliar, que é esse verbo ser que você está vendo aqui, ele foi conjugado em foi, né? O livro foi lido pelo menino. Lido é o verbo principal, né? É conjugado também, o verbo ler. Então, o livro foi lido pelo menino. Então, você sempre vai encontrar essa estrutura. O livro, que é o agente paciente, foi o verbo auxiliar, lido, verbo principal no particípio, né? Ou seja, no passado, pelo menino, ok? Na voz passiva sintética, nós vamos acrescentar essa partícula C, que nós chamamos de partícula apassivadora. Aluga-se uma casa. O verbo estará em terceira pessoa do singular ou no plural. Nesse caso, nós devemos concordar a frase toda de acordo com o modo verbal que ela está escrita. Então, se for no singular, fica-se aluga-se uma casa. Se for no plural, fica alugam-se casas, ok? Então, nós acrescentamos, quando é a presença desse pronome aí, da partícula passivadora, nós chamamos então de voz passiva sintética. Nessa estrutura também de voz passiva, nós temos o agente da passiva. O agente da passiva é aquele que vai praticar a ação dentro da frase. A ação foi praticada por ele. E antes desse agente da passiva, existirá a preposição por. Então, guarda aí na sua cabeça. Tem que ter essa preposição por. Então, quem que é o agente da passiva? Você olha lá antes dele. Se tiver a preposição por, pronto, você achou ali. O agente da passiva é aquele que está fazendo, que fez, né? Que praticou aquela ação. Então, ele terá essa preposição por ou a preposição pelo ou pela, que é a contração do por mais o artigo. Aí fica pelo ou pela. Olha o exemplo aqui. O livro foi lido por todos os alunos. Nós sabemos que o livro é o sujeito paciente. Ele foi lido por alguém. Quem que leu o livro? Todos os alunos. Percebe então aqui, olha o por antes de todos os alunos. Essa é a nossa preposição e todos os alunos ali é o nosso agente da passiva. A outra frase, o conteúdo será explicado pelo professor. Nosso sujeito paciente é o conteúdo, porque ele que está sofrendo a ação. Será é o nosso verbo auxiliar. Explicado é o nosso verbo principal. E aí, pelo professor é o nosso agente da passiva. Veja que professor está antecedido pela preposição pelo, ok? E aí nós temos uma regrinha para transformar essa frase, quando a frase está na voz ativa, para a voz passiva. Olha aqui um exemplo. Eu vou pegar a caneta aqui para tentar riscar com você. Ó.
o rapaz transformou a cidade. O que nós vamos fazer para transformar essa voz ativa, que está acontecendo ali a ação, em uma voz passiva, onde nós teremos o sujeito que sofreu a ação. Então, o rapaz, que ele é o sujeito que está praticando a ação, ele vai lá... Opa, é que eu não consegui. Aqui. Ele vai lá pro final. Ixi. Pera que eu vou conseguir. Deixa eu subir mais aqui. Ah, pronto, agora vai dar certo. Ó, o rapaz tá lá em cima, tá lá na frente, tá em primeiro lugar, e ele vai lá pro final da frase, ele vai deixar de ser o sujeito agente para ser o agente da passiva. Então, ele tava lá no comecinho e foi lá pro final. Aí, nós vamos pegar o nosso objeto direto, que é aqui a cidade, que é o complemento do verbo. Lembra de objeto direto, objeto indireto? Então, o objeto direto, que é a cidade, ele vai se transformar no sujeito paciente, ele vai lá pro comecinho da frase, viu? É só faz essa cruz invertendo, já está quase pronta a sua frase. Aí a gente vai usar o foi, que é o nosso verbo auxiliar, e vai colocar aqui o nosso verbo principal, transformada. Ó, a cidade foi transformada pelo rapaz. Olha a preposição pelo aqui. Pelo rapaz. Viu como é simples? Não é um bicho de 7 cabeças. Então, nós vamos, quando você pensar, como eu vou fazer? Só você pensar, pega o último, vai lá pro começo. Pega o do começo, vai lá pro último. E aí, acrescenta o verbo auxiliar, conjuga o seu verbo principal e acrescenta a sua preposição, por ou pelo. Lembrando que o tempo e o modo verbal deve ser sempre respeitado. Se a voz ativa está se está pedindo para que seja transformado no particípio, ou seja, no passado, você coloca o foi. Se ainda vai ser praticado, então você coloca será, né? Ou serão, dependendo se for plural. Ok? Então, nós temos que respeitar o modo e o tempo para a gente poder fazer essa transformação de voz ativa para voz passiva. Você vai praticar bastante, tem bastante atividade aí para você praticar isso. Tá no seu cronograma, tá? Mas pode fazer essas primeiras páginas a partir dessa página 18 aqui, pode fazer para frente, tem bastante página aí para frente para você ir praticando. Mas é simples, é fácil, qualquer coisa. Prof tá aqui, manda mensagem, manda foto do exercício, fala, ó, não estou conseguindo entender, a prof manda áudio te ajudando, manda um vídeo, tá bom? A gente tá aqui para isso. Lembrando que isso é matéria de prova, então pratique, você vai precisar, tá bom? Um beijo, fique com Deus, até a próxima aula.